Olá, queridos irmãos, estamos de volta com o programa De Frente com o Marcinho depois de um longo e tenebroso inverno. Ficamos aí um tempão sem ter o programa e assim, já voltamos assim, com coisa nova, com o improviso do improviso, mas que vai dar certo, né? E quem eu vou entrevistar hoje? Quem? Os meus irmãos de Guatemi City. Olha, Guatemi City, você viu? Lá do interior, Piada interna. Piada interna, depois você explica. Tá, Claudinei e Leila, sejam bem-vindos, meus queridos irmãos. Querido irmão Marcinho, que alegria estar aqui. O Marcinho, na verdade, gente, ele chamou os melhores, né? Mas os melhores não puderam vir. Que isso? Não, isso não. Aí veio eu, né? Mas veio a Leila, que é a The Best, né? Nossa! Mas é uma alegria estar aqui, né, Leila? Uma alegria imensa. Nossa, nem nos nossos melhores sonhos nós poderíamos imaginar que um dia estaríamos de frente com o Marcinho. Eu não sei se isso é bom ou ruim, depende do que vem depois, né? Depende do que vem depois. Olá, irmãos. Vocês dois, ó, o que vocês mais têm é história, né? História, coisas de missão, que depois vocês vão falar um pouquinho, tá, né? Eu queria entender um pouco, conhecer também os irmãos, aliás, eu conheço os irmãos ali, precisam ouvir um pouco. Como que é a história de vocês? Como que vocês se conheceram? Eu já vou dar aqui uma dica. Um foi pro seminário e a outra... Pro convento. Então conta essa história pra nós. Na verdade, eu estudei no seminário, né? Não vou falar quanto tempo faz, né, Marcinho? Que época que foi, né? Não vou falar isso, né? Mas eu estudei no seminário 3 anos. Fui seminarista 3 anos. E a Leila também estudou no convento durante 3 anos. Porém, isso com uma lacuna de 10 anos de diferença. Eu morava no interior do Paraná e a Leila era sul-mato-grossense de Iguatemi, né? Então nós não nos conhecíamos. E eu fiz seminário menor com os padres redentoristas. Então, Padre Wilton Moraes, fundador de uma congregação religiosa, a Congregação das Irmãs da Copiosa Redenção, ele foi meu formador no seminário. Rapaz, você é... Dom Henrique Soares, meu querido Dom Henrique Bispo de Dourados, colega de turma. Né? Estamos 3 anos juntos. Padre Odair Costa, que está Padre aqui na Arquidiocese de Campo Grande. Meu amigo Padre Odair. Né? Colegas de turma. Aliás, Padre Odair, você tá me devendo não só aquela visita, mas também a entrevista. Ô, padre, por favor. Né? Dê essa honra pro Marcinho, padre. Isso, né? isso mesmo. Aí ajuda. Né, padre? Vamos conversar depois de pertinho, né? Isso. E aí, Marcinho, né? Nesse tempo eu discerni, não, a minha vocação não era, o meu chamado não era o sacerdócio. Né? Eu era do Paraná, já morava em São Paulo com a minha família e vim pro Mato Grosso do Sul. Vim passear e estou até hoje, isso quase 40 anos já. Mas, gente... uma coisa de doido, né? E nesse espaço de tempo aí, eu conheci quem? O meu Benê. Benê? Isso é coisa do interior. Então, eu conheci a Leila e a Leila frequentava aquele grupo de jovens Rabone, um grupo maduro, jovens acima de 18 anos. Héctor... né? Geones, eu, né? Lá, uns anos mais pra frente, o Alci, na mesma época ainda inicial, né? O Didi, grupo que foi começado pela Boa Nova, né? Na época do Betão, isso, na 90, né? 89, 90, 91, por aí. Isso. Né? Uhum. E a Leila tinha lá os seus 12 anos e ela ia xeretar o grupo de jovens, né? Ela ia lá. O Padre João deixou, porque ela era muito avançadinha, né? Aí depois eu descobri que ela ia lá... Era santidade. Eu descobri que ela ia lá pra me ver. Para. Aí já é conversa sua. Não, peraí. Dá isso. Eu acho que tá exagerando, mas conta a sua versão. Então, eu comecei a participar do grupo de jovens, eu tinha 12 anos, realmente. Mas foi depois de um retiro da Boa Nova, ter feito um retiro da Boa Nova, que o retiro era para 15 anos. Era para 15 jovens, idade mínima 15 anos. E eu, com 12, queria fazer o retiro. Isso foi que ano? Em que ano, assim, certinho? Foi 89, 90, 91? 91. Isso. Foi 93. Será que foi daquela foto clássica? Aquela que tem Jesus, aquela camiseta clássica. Estou vivo. Será que é isso? Daquela camiseta. Aquela foto é de um evento que teve de carnaval e depois teve de cenáculo que nós fazíamos, né? Aquela época era o retiro de carnaval. Possivelmente esse primeiro foi 1 ano antes. Esse primeiro que a Leila participou foi 1 ano antes. Então, 91. Aquela foto provavelmente é de 92. 92? 92, provavelmente.
Eu tava iniciando na fé ainda. Pois é. Tava engatinhando. Tava engatinhando. E você já tava uns 20 E a anos dona já. Leila tava lá no retiro, né? Fazendo o quê? Queria encontrar alguém, né? Devolve o microfone pra ela. Aqui é Mas você a não questão aqui do estava microfone. lá na Aqui. frente, você era só... estava só o da Boa Nova mesmo. Não, mas então não foi o da foto, porque você aparece na foto. Ah, sim. Foi um ano antes, esse retiro famoso, que inclusive é o retiro da conversão do Hector, né? Ele já testemunhou isso. E nesse retiro eu não estava, eu estava em São Paulo. Enfim, eu estava num retiro da Boa Nova com 12 anos. E foi uma luta para entrar no retiro, né? Porque era acima de 15, eu não estava para completar 15, eu estava bem longe dos 15, né? Mas a coordenadora na época me deu, né, a ficha para fazer o retiro e tal, e fui. E depois desse retiro eu comecei a participar do grupo de oração, então surgiu o grupo de jovens. Eu comecei a participar do grupo de jovens, aí sim, lá estava o Claudinei, né? Com o seu contrabaixo. Para. Você toca contrabaixo? Não, isso é verdade? Ei, rapaz. Não, para, eu isso era aí do eu não Ministério de sabia. Música, Marcinho. Pô, né? Nós estamos gravando aqui no intervalo do FAC 2, né? Então quem fez FAC Isso. 2, quem fez outros acampamentos conosco, conhece um pouco da história, né? Porque no fundo, Marcinho, eu vou até dar um spoiler aqui do que eu falo nos acampamentos, né? Mas não tem problema nenhum. As meninas vão também aos encontros da igreja, né, Arthur? E elas ficam olhando o Ministério de Música, né, Arthur? E elas ficam olhando o como assim, Ministério de né, Música, Arthur? né? Não, vamos dar uma moralzinha pro Arthur. O Arthur é o cara da edição, então eu preciso fazer Ah, moral sim, a com moral ele, com ele, tá entendeu? certo, tá certo. E aí as meninas, elas ficam olhando assim pro contrabaixo. E pro baixista. Sim. Aliás, Baixista é o que mais chama tábua. aliás, é um pré-requisito. Você quer arrumar uma menina de Deus? Aprenda a tocar contrabaixo e toque na igreja. Fica a dica número 1. Baixista pode ser o mais legal, mas o que mais Né? amém. Vai, irmão, vai. Mas normalmente é o mais feio também. O baixista, é o né? fato isso. Né? Então, assim, e a Leila ia lá e ficava olhando assim, ó. Eu tocando contrabaixo, ela ficava lá assim, ó. E eu achando que ela tava assim, né? Enfim, né? Não, passe mas pro assim, pra... E aí começou, não, né? essa história eu não sei, não. Mas um dia ela falou pra mim assim, eu quero ser freira. Eu falei outra coisa, na verdade, né? Que eu não vou ousar repetir aqui, né? Mas aí ela continuou a história, do jeito dela. Do jeito dela, ó. Do jeito certo, vai. E grupo de jovens vai e vem, retiros, aquela coisa toda. E num retiro eu senti muito forte a vontade de fazer uma experiência no convento, né? Eu tava nessa época eu estava com 14 anos, né? E eu queria fazer uma experiência num convento, ter esse contato com a vida religiosa, né? E aí, com quem eu fui partilhar essa minha vontade? Com quem que eu fui buscar, né? Alguém que já tivesse vivido essa experiência. E tocasse baixo. E aí, num dos grupos de jovens, momento de partilha, alguma coisa assim, eu comentei com o Claudinei. Falei, gostaria muito de fazer uma experiência no convento. Você conhece algum? Aí ele deve ter falado assim, não, mas eu acho que você não tem vocação não, viu? Eu não sei não, não sei qual foi a reação dele, mas imagino que seja essa. Não é só vocação não, irmã. Então, ele disse, olha, a gente marcou um encontro aqui em mês de julho, com o Padre Wilton, 1993. O Padre Wilton vai estar aqui pregando um retiro, assim, se você vier fazer o retiro, eu te apresento para ele e tal. E eu fui eu e minha mãe fazemos o retiro. E lá o Claudinei nos apresentou, eu conversei com o Padre Wilton junto com a minha mãe, e o Padre Wilton falou assim, não, vamos fazer a experiência. Não tinha caminho vocacional, não tinha nada. Ele estava recém começando a congregação, a Copiosa Redenção, né? Isso lá no Paraná. Ao convento em Ponta Grossa. Ponta Grossa. O retiro em Guatemi. E aí foi assim, uma semana, Marcinho. O retiro aconteceu num domingo, eu conversei com ele no sábado, domingo. No outro sábado, eu já estava indo para Ponta Grossa. Decidida. Quem estava lá? Irmã Zélia. Irmã Zélia já estava lá? Por causa da redenção. Ainda não estava, mas depois, né? Sim. Irmã Inês, aquela irmã, a freira do rap, né? As amiguinhas da Leila, só pra você ter uma ideia. Nossa. E aí começou todo um processo, né, dessa vida religiosa. E na época não tinha internet, não havia celular, não havia iPhone, né, não havia WhatsApp, enfim. E as correspondências... Nós estamos falando de 1993.
Não tinha nada, acho que não tinha nem TV, não tinha negócio. O máximo era um telefone mesmo. Era um telefone, quem tinha telefone fixo era rico. Era rico. Quem tinha TV colorida também, porque não tinha, foi depois de 94 mais ou menos, mas depois a gente recorda essas coisas. E então eu fui para o convento e eu continuei mantendo as amizades, né? É uma solidão realmente, é um tempo de você discernir a sua vocação. E eu escrevia muitas cartas, eu sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a mandar carta para a mãe, não tinha, né? Não ligava, era de vez em quando uma ligação. Não tinha internet, não viu, tinha gente? Era cartas mesmo, né? E mandava a carta para minha família e mandava a carta para o Claudinei. Mas, gente... Mas era cartas de amizade, porque ele conhecia todos os padres que estavam lá, que eu tinha contato, ele conhecia toda a rotina, e uma novidade ou outra, eu mandava uma carta, e ele me mandava, respondia, eu perguntava como que estava o grupo de jovens, e fulano, e ciclano, e beltrano, tá firme, que caminhava com a gente. Ah, então você sabia de tudo lá. Eu era informante dela. E então a gente começou a se corresponder nessa amizade gostosa. E teve até uma vez que eu recebia muita carta dele. E teve até uma vez que a irmã pediu para ler. A carta chegou e a irmã pediu para ler. Falei, mas que tanto que esse Claudinei escreve para você e tal, né? Não. Mas assim, era uma carta tranquila realmente, né? De perguntas de como que estava o Padre João na época lá em Iguatemi. Ele tinha ficado doente uma época e assim. E quando eu entrei para o postulantado, que já estava me preparando para o noviciado, começa aqueles retiros mais profundos, aquelas formações mais profundas, né, da vocação. Já tinha terminado o ensino médio, então fiquei um tempo mais ainda se aprofundando ali na vocação. E foi quando começou os preparos para o noviciado, e as irmãs, elas mesmas faziam o hábito, né? E me tiraram as minhas medidas do véu, de tudo. E chegou na hora de eu provar. Vamos provar esse hábito. Leila, vem, tipo assim, tava lá limpando, todo mundo só fazer. Leila, vem aqui, vamos provar. E quando eu provei o meu hábito, que eu coloquei aquele véu e coloquei, né, tirei a medida e coloquei aquela roupa, eu olhei no espelho e vi que realmente aquela sensação é até aqui, né? Veio aquela dúvida vocacional, aquele, né? E aí, a partir daquele momento, as minhas orações foram assim para o Senhor. Me mostra a minha vocação. Porque se for para eu colocar esse hábito e amanhã eu tirar, o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que eu não vou tirar. Porque eu sou teimosa. O Senhor sabe que eu não vou tirar. Então, se não for minha vocação, não deixa nem eu colocar. E era essa a minha oração que eu fazia no Santíssimo, nos momentos de oração. E aí entrou o período da Quaresma, e lá nós fazemos retiro de silêncio, com os exercícios de Santo Inácio de Loyola, toda a Quaresma. Nós ficávamos 40 dias, mais a Semana Santa, fazendo aqueles exercícios e em silêncio. A gente só conversava nas horas da alimentação mesmo, os intervalos, assim, muito pouco, e durante o dia quase nada. E foi naquele silêncio, e eu tinha pavor de silêncio, né? Pavor. Mas foi no silêncio que eu encontrei a resposta que eu vinha pedindo para o Senhor. Então, ainda fiquei e passei toda aquela Quaresma, e depois da Páscoa eu voltei para Iguatemi. E quando eu voltei para Iguatemi, voltamos para o grupo de jovens. E lá quem estava lá ainda solteiro após 3 anos. Euzinho aqui. Tocando contrabaixo melhor do que nunca. E humilde, né, gente? Eu admiro a humildade desse menino. É uma das minhas marcas, inclusive, né? Mas, irmão, peraí. Mas nesse trâmite todo, quando que você foi pro seminário? Você foi antes dela, então? Eu vou ter que falar a data? Sim. Sim, claro. Não precisa falar datas, mas a gente já imagina, né? Sim. Nós estamos na década de 90, vai ser antes, né? 10 anos. Eu estudei no seminário nos anos de 83 até 85. Foram os 3 anos que eu estudei no seminário. 3 anos. 3 anos, em 1983 eu entrei. Né? Isso no Paraná também? Isso no Paraná, em Ponta Grossa, Seminário Redentorista em Ponta Grossa.
na época, seminário menor, que hoje praticamente não existe mais, né? Então eu fiz o meu colegial, que se chamava na época, do ensino médio, eu fiz no seminário. E Foi lá o meu você período. conheceu o nosso amigo Padre Odair? Lá eu conheci o Padre Odair quando ele tinha cabelo, né, Nossa. Não, e detalhe, jogava bola. Padre Odair? PP, que é, né, Ah, muito o amigo PP da Canção também, Nova, Pedro éramos da Paulo, mesma é verdade. turma, É. né? O PP e o Padre Odair disputavam pau a pau ali, quem que era o melhor. É, o do Padre... time. Olha, Odair, sério? O Padre Odair, Sim. rapaz, olha aí, eu não sabia desse dom dele, não. O jogador e bom ainda, hein? Ele fala, pelo menos, né? Mas era bom de bola, né? Então foi nesse período aí, Certo. né? 83, 85. Aí foi a época que eu discerni também a minha vocação, que Sim. não era. Voltei para minha casa, minha família toda se mudou para São Paulo. Certo. E nesse período eu vim para o Mato Grosso do Sul. Vim conhecer, depois vim para ficar. Eu era fotógrafo. Foi assim que eu conheci a Leila. Tirando foto. A Leila tem foto de criança ali que eu que tirei. Só pra você ter uma ideia. Não, Marcinho. Rapaz, você tem os dons, hein? Era Então, fotógrafo, filmava. filmava, Né? era jogador de futebol também? jogava? Ah, bom, então... Essa parte eu deixei para o Dair. Então É um tá, protagonismo para ele e pro PP. então tá jóia. Então, aí nesse período todo, né, que aí eu conheci a Leila nessa situação toda, e depois ela, né, apresentei o Padre Sim. Vitor, ela foi, e depois ela voltou para Iguatemi, né, nesse discernimento que ela acabou de partilhar aqui, ela voltou para Iguatemi, e na época o Padre João montou um projeto lá em Iguatemi, que era de uma rádio comunitária. E esse projeto foi eu que encabecei com ele, né? 2 anos de completo sigilo, uma coisa de louco, isso aí é outro vídeo. E eu fui trabalhar nessa rádio. E o Padre João confiou a mim montar a Radialista também. Ah, Aí tu não. começa a anotar aí quantas coisas esse menino... Cara, Meu Deus, mas, rapaz... o seu Madruga perde pra mim. Perde. Aliás, tô com a Né? camiseta do seu Ó. Madruga que eu ganhei aqui do meu irmão, viu? Eu ia pôr a minha, acabei não pondo. É. Mas né? E eu fui montar a equipe, né? Aí quem foi a primeira pessoa que eu chamei pra trabalhar pra Ah, compor não a sei, equipe? não sei. Deixa eu adivinhar, não sei. O bolão tava na rádio, mas não foi o primeiro. É, eu acho que começa com lei e termina com lá. Com lá, é mais ou menos por aí, né? Por aí. E a Leila foi compor comigo a equipe, né? Mas o bolão e algumas pessoas, eram poucas pessoas, até porque éramos todos voluntários. Né? Ei, bolão, figuraça. Bolão, né? Tem o teatro, É. né? Então, e aí nós trabalhamos, e nesse período todo, o nosso namoro começou 1 ano e meio depois. Eu vou dar um spoiler daqui, ele foi uma noite lá na rádio, né? O bolão tava lá. Que ela roubou um beijo meu e desceu aquela escadaria da rádio, né? Mas essa história, quem quiser saber, vai ter que fazer um FAQ, ou servir num FAQ, ou num FAQ 2. Porque Eu quero ouvir a versão dela. A sua eu tenho medo. Aqui Eu não quero vai ouvir a dar, versão mas, dela. assim, A versão conto, dela, depois né? ela me conta. Tá? Em off, né? Então, assim, ali começou o nosso namoro, né? E como Ah. nós já tínhamos uma maturidade, né? Fizemos alguns combinados, né? De namorar, de escolher esperar, do tempo de Deus, tudo certinho. Que legal. Entre 1 ano e 7 meses durou o nosso namoro, noivado, e até que no dia 11 de julho de 1998, às 17 horas e 45 minutos... E 50 segundos! A Leila, a partir dali, tornou a Senhora Oliveira e a mulher mais feliz do mundo, porque conseguiu se casar comigo, né? Entendeu? Não, essa parte o Arthur vai cortar. Não! Mas nesse dia 11 agora, nós vamos completar 25 anos de 25. casado, esse ano das nossas bodas de prata. Que maravilha, irmãos. E Então- vocês fizeram uma proposta, o propósito de vocês, é claro que isso serve para todo mundo, mas eu lembro que nós que começamos lá, final dos anos 80, início dos anos 90, que participávamos de grupo jovem, a renovação carismática, a gente fazia propósito mesmo de busca de santidade, que a gente fala até hoje, e incentiva a gurizada a fazer isso, que era propósito de busca de santidade, viver um namoro santo e tudo mais. E isso dá frutos tanto na nossa vida, como frutos espirituais, de filhos espirituais que a gente brota a partir do nosso sim, né? Perfeito. De buscar essa santidade. E vocês são prova disso. Quantos filhos espirituais vocês não têm? Justamente por causa desse sim maduro, Sim. reflexivo e principalmente na graça de Deus, né? Exatamente. E os frutos, Marcinho, como você colocou, eles vêm, porque isso é natural, é promessa de Deus, né? Então Deus, ele é fiel. Então você colhe exatamente aquilo que você planta. Sim. E o fato de você propor um namoro santo, de você propor esperar, né? Você assumir esse compromisso perante Deus, isso faz você testemunhar também. E eu me lembro que na época eu não tinha tanta atividade na igreja, não, mas eu já era professor. E eu falava para os meus alunos, cara, isso lá atrás era um escândalo. Teve um aluno uma vez que perguntou para mim: ô professor, você é viado?
Falou bem assim para mim, porque eu estava falando de castidade, né? Eu pensei em responder à altura, né, do mundo, mas não respondi naturalmente, né? E falei para ele, um dia na sala dos professores, eu estava entrando na sala dos professores, depois, no intervalo, mas quando eu cheguei, parou a conversa, e eu era o assunto, obviamente, né? E eu brinquei, não, gente, o que está acontecendo aqui, né? O assunto chegou, aí um corajoso falou assim, sim, Claudinei, o assunto chegou. E eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Então, é que nós estávamos conversando aqui, tinha uns 15 professores ali. Aqui surgiu um assunto aqui, quem de nós casou virgem? E alguém colocou aqui, ó, talvez o Claudinei. Um grupo de professores. E eu falei, testemunhei, falei, casei virgem, com muita honra, graças a Deus, não foi fácil, e hoje eu colho os frutos disso na minha vida com os meus filhos. Nunca mais ninguém zoou comigo. Entendeu? Não tive vergonha de testemunhar. Aí a Maria Clara, ela foi para a faculdade, né? A Leila quase morreu, né? Nós fomos levar a Maria Clara para a faculdade, na volta a Leila voltou chorando de Dourados já em Iguatemi. Eu não ousei falar nada, você tá bem, tipo assim, né? Como se tivesse enterrado a filha, sabe? Imagina, né? A filha mais velha, a primeira filha, né? E a Maria Clara, ela fez, olha só, muitas meninas vão para a faculdade, meninos também, infelizmente é um tempo de perda, né? É um tempo que as pessoas querem ganhar o mundo e sentem a famosa, acham que estão na liberdade, né? A nossa filha, quando ela foi para a faculdade, lá ela fez um caminho sem nós sabermos, e ela estudou o método de São Luís Maria de Montfort e se consagrou a Nossa Senhora, sem nós sabermos. Ela só avisou no dia da consagração. E nós fomos. E olha que interessante, olha o caminho de trás para frente. Ela foi a primeira da nossa família. Eu até vou gravar um vídeo, porque daqui um dia vai fazer um ano que eu me consagrei, né, a Jesus por Maria, e ela foi a primeira da família. Que maravilha, que lindo, hein? Né? Isso na faculdade, primeiro ano de faculdade dela. Frutos do sim. Aí depois a Leila se consagrou, né? Cada um no seu tempo, ninguém nunca cobrou um do outro, ninguém cobrou. Entendi. Né? Aí depois eu, ano passado, dia 28 agora de maio, vai fazer um ano, a minha consagração foi lá no Paraguai, fiz com os arautos do Evangelho, o curso, né? E agora, sem nós falarmos nada, o João Paulo, nosso filho, está fazendo, né, o curso agora com os arautos também. São Paulo, figuraça esse menino. Né? E você teve a graça, né, foi um presente para nós de pregar o FAQ. Aliás, gente, o João Paulo, ele é fã do Marcinho, cara. Ele é fã de verdade. Dá bem, pelo menos uma pessoa, né? Né? Além da minha esposa, tem mais um, né? E o João Paulo fez, né, o acampamento com o Marcinho. E aqui no acampamento, aqui, nesse sítio aqui da Boa Nova, o João Paulo recebeu um chamado também para a vida vocacional. Nós estamos rezando por ele. É um tempo de discernimento, mas ele está fazendo o caminho vocacional. Então, né, então, mesmo que se a vocação dele não for o sacerdócio, mas é um fruto, porque ele está fazendo uma caminhada, e essa caminhada vai ajudá-lo no seu processo de santidade. Certo. Então você vê que nós colhemos os frutos porque nós somos bons? Não. Porque nós somos especiais? Não. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e Deus honra, né, em nós aquilo que nós... Fazemos um pouco, né, e recebemos tanto. Nossa, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Isso é verdade. Né? Nossa, gente, que maravilha é ouvir essas coisas. E o Naor, e o diácono Naor, lembrar do diácono, é difícil acostumar, frente, né? até se acostumar. Diácono Naor e a Lucimara foram seus padrinhos. Padrinhos de casamento. Padrinhos de casamento, né? Então nós temos assim um elo, né? Assim um laço com a Boa Nova. De coisas de irmão mesmo. Coisas de irmão, né? que a gente cultiva e cativa pela experiência do Evangelho, né? Exatamente. Eu acredito que Deus nos dá aquela promessa que vai nos dar 100 vezes mais irmãos e irmãs, é verdade. Eu vivo isso na minha vida porque eu sou filho único. Então isso é muito verdade na minha vida. Muito mais irmãos, muito mais pais, irmãos. Então assim, a graça do Evangelho de partilhar, de estar junto, nos faz essa... Exato, e olha, né, a Boa Nova praticamente, porque lá em Iguatemi, na década de 90, ali começou a Renovação Carismática Católica, o primeiro retiro lá, né, foi com o João Camilotti, mas logo em seguida foi a Boa Nova, né, na época aquela molecada ainda, né, o Betão com o Naor, né, com o Djalma, né, o Paulinho, o Marcinei, naquele primeiro grupo, né, que iam, e praticamente assim, foi quase uma década de evangelização em Iguatemi, pela Boa Nova. Molecada que ele tá falando hoje já tem quase 50 anos, viu, gente? Só pra você ter uma ideia. Vai, continua, continua. Né? E olha, né? Era todo ano, é verdade, era todo ano. Era todo ano, é verdade. Assim, a primeira vez que eu fui pra lá, se eu não me engano, foi no ano de 97, se eu não me engano. Sim. Foi antes de vocês casarem, eu acho. Foi antes de 98? Isso, foi antes de vocês casarem. Nós fomos em 97, a primeira vez que eu fui em Iguatemi. Aí... fizemos aquele famigerado teatro, né? Que você gravou, que tudo mais. E lá conheci o Bolão. Bolão, figuraça, né? Figuraça. E aquele teatro teve uma repercussão, né? Nossa, e pelo menos entre nós lá, entre o pessoal que fez o retiro, né? Retiro. E engraçado é o seguinte, o Naor e a Lucimara tiram sarro de mim. Eles falam o seguinte, que naquela época...
Diz que eu fazia tudo nos teatros. Diz que eu era o produtor, o roteirista, o ator principal. Detalhe, o o ator principal era o Marcinho. Diz que era tudo. O pessoal tira sarro de mim até hoje por causa disso. Mas me defende, irmão, era verdade isso? Não, mas o Marcinho, assim, gente, o Marcinho, ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso, porém, né? Porém, eu vou defender, né? Vou defender o Marcinho, né? Não é... Como? Como? Né? Oh, e agora? Quem poderá me defender? Ô, gente, era o grupo que tinha. Não, era assim, aquela piada interna nossa. Chamaram os melhores. Porém, não puderam ir. Né? Aí foi nós. Aí foi nós. Mas foi muito bom, mas né? Era mais ou menos nesse nível era mesmo. Mais ou menos nesse né? nível. Porque pra Deus, cara, você se desdobra mesmo. Eu tocava contrabaixo e eu que montava o som. Então eu ficava na mesa de som, regulando o som e tocando contrabaixo. Nossa. Pra você ter uma ideia, né, de como que eram as coisas. Né? Aí vamos um pouquinho mais pra frente agora. Vamos falar de acampamentos. Como que você descobriu o FAC, como que você começou a pregar o FAC. Depois a Leila fala um pouco sobre o acampamento Mirim. A tia Leila, tão conhecida aqui em Campo Grande. Nossa. Inclusive, nós estamos aqui no FAC 2, gente, aqui no nosso sítio. E a tia Leila aqui já tem um pessoalzinho aqui que fez Mirim com a tia Leila e já está com quase 30 anos. Não era para comentar isso, vai. Enfim, aí foi ter o primeiro acampamento de Iguatemi, primeiro sênior, em 2003, 2004, eu acho. E eu fui convidado, a Leila e eu fomos convidados. Mas o Padre João só deixava fazer junto o casal, até para os dois se entenderem, ter a mesma linguagem, né? E eu achava que eu não precisava de acampamento. De verdade, não era o orgulho de achar que não precisava por questões espirituais, né? Que eu não podia melhorar, progredir na caminhada na fé. Mas eu sou caseiro demais até hoje. Eu falei, eu vou para sítio, eu não gosto de sítio, eu não gosto de mato. Eu descobri que dormia em barraca. O Padre João ficou louco, que ele queria saber como que eu descobri que dormia em barraca. Nem isso, ninguém contava, né? Enfim, primeiro eu falei, não, a Leila chorou, não, eu quero ir. Eu falei, não, então vai. Aí, não, mas não pode, só pode se for os dois. Enfim, no ano seguinte teve o segundo, 2004. Aí foi nesse que o Naor fez, né? Então aí eu conversei com o Naor, a gente conversou, né? Fomos falar com o padre abriu, né, o que a Boa Nova quisesse de vagas, né? Se eu não me engano, esse foram em 6 ou 7, nesse que eles foram fazer lá. Depois né? Começamos a levar mais pessoas, chegamos a levar um ônibus depois. Foi o primeiro acampamento de Campo Grande que aconteceu lá. Foi lá, né? Então aí eu fui pro segundo, a Leila não pôde ir, porque ela estava grávida do João Paulo. E a mulher grávida é regra, não pode fazer o acampamento, né, por algumas situações, né, de atividades e tal. Enfim, o padre abriu uma exceção, porque eles queriam, na verdade, era me fisgar, né? Aí eu fiz o acampamento, eu chorava no acampamento. Mas, nossa, Claudinha tá vivendo o acampamento. Não é nada, eu chorava de raiva, né? Porque eu estava lá e a Leila não estava. Eu privei ela de viver o que eu estava vivendo, entendeu? E assim, mas o acampamento foi bom, né? Muita coisa, ajudou muito na minha formação. Um belo dia chega um pessoal lá em casa, né? Do nada, como quem não quer nada. Claudinei, vai ter um acampamento lá em Amambai. Um FAC, vamos lá conhecer. Eu falei, pra que eu vou conhecer o FAC? Não, vamos lá com a gente. E eu falei, mas o que é isso? Não sabia o que era. Explicaram. Eu falei, Marcinho, usei essas palavras. Eu testemunho isso no FAC. Usei essas palavras. Esse acampamento deve ser um saco, né? Eu falei, desse jeito. Mas por que você está falando isso? Eu falei, porque eu dou aula para essa idade que vocês estão falando aí. E essa molecada, eu não aguento eles na sala de aula. Né? Imagina essa molecada no acampamento, deve ser um saco. Eu falei, bem assim. O Jean falou assim, mas você não conhece, vai lá para ver. Me desarmou. E eu fui, cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu sei, na verdade, né? Quando encostaram aqueles ônibus lá, aquela molecada desceu naquele fogo. Na hora do almoço, eu não sabia, eu ficava bravo comigo mesmo, né? Que eu sou naquela, né? A minha opinião, eu vou até o fim, né? Cara, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava apaixonado pelo FAC. Na hora do almoço do primeiro dia, que não acontece nada no acampamento. Sim. E eu já estava apaixonado por aquilo. Enfim, conheci o FAC. Lá eu descobri que ia ter um acampamento em julho, em Iguatemi. Um FAC de 7 quedas no sítio de Iguatemi. Eu falei, pô, Jean, você podia, né? Ter falado pra mim, eu ia conhecer em Iguatemi. Ele falou bem assim com aquela cara de pau dele, vai que precisa de você lá. Eu falei, pra cima de mim não, cara, né? Enfim, faltando 15 dias pro acampamento, apareceram lá em casa o Padre João, Jean e a Sônia. Claudinei, o alemão, que era o pregador, o cara era famoso, cara, todo mundo só se falava nesse alemão lá em Iguatemi. O cara pregou acho que uns 4, 5 fac, 2, 3, assim, uma sequência do outro, né? O cara não vai poder vir. Eu falei, qual o problema? Você vai ter que pregar o FAC. Eu falei, você tá louco? Não vou, não tem condições para isso, né? Eu já pregava retiro com o Hector, o pessoal, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa, enfim, resumindo a história. Você é o único cara, eu falei, chama outro pregador. Não tem, já tentamos pregador, não tem. Eu falei, mas é de 7 quedas. Não, o Padre João já falou com o Padre Isidro, apresentou você e falou que você dá conta. Enfim, cara, eu fui no susto, Marcinho. O cara, né, ficou uma semana sem dormir, cara.
né, preocupado com isso. A hora que o cara decidiu, eu não deixava a Leila dormir também, né? Eu não vou. Aí falei, bom, então se não tem outro jeito eu vou, né? Cheguei lá, cara, aquele acampamento caiu no meu colo, assim, eu fui no susto, não precisou, né? O missionário tem que estar assim, onde mandar eu irei. E Deus chamou e eu fui. Fazia 1 mês e meio, graças a Deus, porque eu não anotei nada do acampamento, mas estava tudo aqui, né? Sofri demais, né, com aquele acampamento, primeira vez, né? Não é fácil. Mas enfim, comecei a pregar o FAC e depois começaram a vir outras missões. Foi um dia, Marcinho, no Paraguai, a Leila e eu fomos convidados para ir lá no Paraguai, na divisa ali com Sete Quedas, né, Pindote e Porã. E eu não entendia nada do que o Padre Tomás. O Padre Tomás fez acampamento lá em Guatemi, mas ele já veio aqui na Boa Nova também, né? E ele, no final da missa, a gente fez um momentinho lá com os jovens, a Leila com as crianças, ele foi agradecer, eu só entendi que ele falou Claudinei e Leila, a única coisa que eu entendi dele. E ele falou e ficou esperando a minha resposta, eu fiz assim, né? Todo mundo bateu palma. Rapaz, depois que fomos jantar, o pessoal, nossa, Claudinei, a gente tá feliz, você vai pregar o FAC no Paraguai. Eu falei, eu? Você não tinha entendido o que ele tinha falado? Mas como assim eu? O Padre Tomás convidou você para pregar o FAC em setembro e você fez assim? Cara, eu aceitei pregar um FAC no Paraguai sem saber o que ele estava fazendo. Ó a loucura, né? E é assim que o FAC entrou na minha vida, né? Maravilha. E depois foram entrando, vieram as outras comunidades, enfim, até na Floresta Amazônica já fomos, né? 2 FACs lá no Macapá, né? E foi assim que o FAC entrou na minha vida e eu tenho, né, muitos e muitos filhos espirituais, assim como você tem na sua caminhada. Verdade, irmão, verdade. Não, e muito do FAC, gente, eu aprendi com esse homem também. Eu ligava pra ele, ligava pra perguntar, falei, irmão, como que é? Quando eu comecei a pregar FAC também, falei, irmão, explica pra mim, eu não lembro. É isso? Como que é, né? Veio outro irmão dar o FAC aqui, eu anotei tudo, depois perdi o contato com o irmão. E como eu já conhecia essa figura, falei, irmão, ajuda eu aqui. E ele sempre solícito, né? E a missão é assim, né? Um ajuda o outro. Né? A missão é da igreja, né, Marcinho? Não é nossa. Quem entendeu que a missão é da igreja, não segura nada pra ele, né? O que de graça recebeste, de graça dai. Com certeza. Tem que ser assim. E depois a gente, nesse programa não vai dar tempo, né? Ou depois ele vai colocar nas coisas de missão, falar um pouco sobre o FAC 2, também. Que pela graça de Deus, Deus colocou isso no coração do Claudinei, né? Ele é o idealizador do FAC 2. Por graça de Deus, a gente entende isso, né? E provavelmente isso vai sair da coisa de missão daqui uns dias, vai sair, né? Então depois a gente fala mais sobre isso. Tranquilo. Tia Leila, fala um pouco pra nós aí como que foi o acampamento Mirim na sua vida, como que entrou? Esse jeitinho meigo seu, já é gente Mirim. Gente Mirim, né, gente? O Mirim entrou logo após que eu fiz também o meu sênior, aí levaram para Iguatemi o primeiro acampamento Mirim e me chamaram, né, para a equipe de serviço e eu trabalhei como anja. Então, no primeiro acampamento Mirim eu servi como anja, depois o segundo também como anja, depois teve um outro terceiro, eu fui na secretaria, depois eu servi na música e foi indo, né? Rapaz, olha como que a gente vai descobrindo as coisas aqui, ó. Aí teve uma situação também parecida com a do Claudinei, que o pregador na época era o Didi, na nossa comunidade, ele pregava o Mirim, e na época ele tinha passado num concurso do fórum, e ele tinha que vir muito a Campo Grande por questão de formações e cursos e tal, e daí deu certo que no Mirim ele não estaria lá na sexta-feira. Aí o padre e o coordenador falou assim, Leila, você toca sexta-feira. Deu assim, como assim toca sexta-feira? Não, a sexta-feira você faz, aí quando o Didi chegar, ele continua o acampamento. Mas o que faz na sexta-feira mesmo? Aí fui atrás, né, fui ver. Então, foi a minha primeira experiência, né? Então, tipo assim, comecei na sexta-feira, aí depois à noite o Didi chegou e continuou. Só que daí a missão começou né, acontecer, e muitas crianças para fazer. A gente fazia 2, 3 mirins por ano, né? E aí foi onde o padre me convidou para estar ajudando nessa parte também. E era assim, num mirim eu ajudava, aconteceu de um mirim eu pregar, no outro eu estar em outro setor e no outro pregava, e no outro não ficava na interna, ficava na evangelização na externa. E foi indo, onde Deus ia mandando, eu fui deixando, foi me levando, a missão foi me levando, né? Desde a época do convento, lá no convento eu já trabalhava com crianças, né? Lá as irmãs trabalhavam com a infância missionária, a gente já tinha um trabalho infantil. Quando eu voltei para Iguatemi, eu já comecei da catequese, já fui direto para a catequese, eu sempre gostei dessa parte de evangelização infantil. E aí depois começou lá a missa com as crianças, e a gente estava também ali organizando, na parte da liturgia, as crianças que cantavam e ensaiando. Então, assim, fui me encontrando. E aí eu vi que sabe quando você acha o seu lugar?
Tanto é que eu fiz o meu sênior e nunca mais voltei pro sênior. Eu fiz o sênior, nunca servi no sênior. Nunca voltei. Rapaz, fica a dica, hein? Por quê? Porque as missões do Mirim começaram. Sim. E aí eu tinha que optar. Vai te absorvendo, você tem que formar. E uma das primeiras missões que eu vim fora foi aqui na Boa Nova. E aí eu lembro que foi uma missão assim muito especial. Porque lá no passado, a Boa Nova evangelizou a Leila com 12 anos. E de repente estava a Leila na Boa Nova, evangelizando os filhos daqueles que foram. E lembro no primeiro Mirim, quem estava? A Maria Vitória do Diácono, né? O filho do Blau, o Jonas estava a Maria aqui. Vitória é minha filhada, viu? Também minha filhada. Quem não é filhada? Piada interna aqui, ó. Então, assim, foi uma missão bem especial, por causa dessa troca de experiências, né? Sim. Ela é de Iguatemi, sim. A Carol. E assim, foi muito bom. E a missão foi crescendo. A gente não sabia nada, porque o Mirim estava recém-nascendo. Muita coisa que era do sênior se levava para o acampamento Mirim, coitado das crianças. De Deus, nossa, olha essa só. parte de... Né? Ninguém sabia como que fazia direito e tal, né? E aí a gente foi amadurecendo, foi procurando material, foi escrevendo, fomos vendo as experiências. Até hoje, às vezes, a gente acaba ajustando uma coisa ou outra. Mas, assim, e foi essa história do Mirim. Aí depois veio o pré-Mirim, porque a gente percebeu que quem fazia o Mirim tinha irmãozinho mais novo que queria fazer. E a pedido do padre, a gente correu atrás do pré-Mirim. Aí depois veio o acampamento Mergulhei, que é para os mais novinhos ainda, que é um dia só. E a gente vê que a evangelização acontece. E hoje eu falo assim, quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Quanto mais cedo, melhor. Meu pensamento também, eu falo pro pessoal que eu sempre comento, falei, gente, a gente tem que evangelizar cedo, não tem essa coisa, vamos esperar completar não sei quantos anos para não. Eu tive minha experiência pessoal com Jesus com 13 anos. Mas, gente, que maravilha. Bom, assim, estar conversando com vocês. Ó, gente, assunto aqui tem, mas, assim, não dá, senão vai ficar 5, 6 programas. Mas, ó, muito obrigado mesmo pelo sim de vocês. Irmãos, para vocês verem, assim, a gente está aqui no sítio da comunidade. Eles estão pregando para nós o FAC 2, estamos trazendo essa continuação do FAC, né, que é uma maravilha, gente do céu, olha, eu já chorei aqui no trem, mas assim, uma maravilha mesmo. Obrigado pelo sim de vocês, obrigado por vocês estarem sempre dispostos a evangelizar. Gostaria que vocês deixassem uma palavra principalmente para os jovens, que é o que a gente às vezes mais trabalha, que é o que vocês trabalham, crianças, jovens, deixasse assim algo para eles dizendo assim, vale a pena ser de Deus, vale a pena. Aliás, quando a Leila trabalhava com a infância e adolescência missionária lá em Iguatemi, tinha um retiro. O pessoal da Canção Nova ia lá pregar. Deia, Tiba. Iguatemi sempre foi metido, né? Levar gente importante lá, né? Não, eu fiquei sabendo que até Martim Valverde já foi lá. Foi buscá-lo em Maringá. Você foi buscar Martim Valverde em Maringá. Ó a moral. Cara, que jeito. Rapaz, né? Vocês têm moral, meu. Martim Muita Valverde moral. nunca veio em Campo Grande. Pra você ter uma ideia. Pra captar. Pois é. E no auge da música, Ninguém Te Ama Como Eu. 30 Ninguém anos, te ama. né, atrás aí, né? E o retiro se chamava, o nome do retiro da infância e adolescência missionária era esse. Vale a pena ser de Deus, né? Jovem, vale a pena ser de Deus. Então, o recado assim para o jovem é a frase, a nossa busca, a nossa vocação maior, a primeira vocação nossa é a vocação à santidade. Sim. Isso é a vocação comum de todo cristão, a vocação à santidade. O que São João Paulo II dizia, especialmente para os jovens? Que o santo é um pecador, né? Olha o paradoxo aí, né? O santo é um pecador que nunca desiste. Então não desista. Eu não estou dizendo, eu conheço o Marcinho, né? Eu conheço como que o Marcinho prega, fiel à doutrina da Santa Igreja. Se um dia um pregador falar para você que quando você entregar a sua vida para Jesus, quando você fizer uma experiência, tudo vai ficar bem na sua vida, meu filho, desista, não acredite. Esquece, né? esquece. Pode ser um bispo, pode ser o Papa nunca vai falar isso, né, Marcinho? Né? Pode ser um bispo, pode ser o padre. Se ele falar para você tudo vai ficar bem, não é assim. Né? Não é assim. Isso aí é as pessoas que querem passar mel, que querem adocicar a palavra de Deus, o Evangelho. Né? Não tem como. Então, o santo é um pecador que nunca desiste. Então, não desista. Eu não estou dizendo para você que vai ser tudo mil maravilhas. Eu estou dizendo para você que vale a pena. Vale mais do que a pena, vale a vida.
E a vida é a vida eterna. Não desista. Seja santo. Não tenha medo de ser de Deus. Para as crianças. Criança. As crianças, Espero que as jovens, crianças assistam. Né? Os pais, né? Os pais, Os isso. pais, Os pais. Os pais, né? E não tenham medo, os pais, né? De investir na evangelização dos filhos, né? É o nosso trabalho. A missão no matrimônio é essa, né? O marido santifica a esposa santifica o marido, né? O esposo. E os dois, ambos, santificam os filhos. Então, a nossa missão nessa terra é santificar os nossos filhos. E um pai e uma mãe que investe na formação espiritual do seu filho, está santificando o seu filho e é a nossa meta, é o céu, é a família no céu, né? Deus não vai cobrar de nós, pais, qual escola que você deu para o seu filho, a faculdade, enfim, os bens materiais que você deu ou deixou de dar para o seu filho. Mas Deus vai cobrar a alma, né? Então você não tem um filho para o mundo, você tem uma alma para o céu. Então, pai e mãe tem essa visão. Você tem uma alma, 2, 3, 4 almas, o que você tem, que Deus te confiou. Você tem essas almas nas suas mãos para você encaminhá-los para o céu. Então, não tenha medo, não tenha receio. Muitos pais não deixam os filhos irem para a igreja, né? Ou tipo assim, quando crescer, decide. Isso é triste, hein? É muito triste, porque ele não... Por quê, pai? Porque ele não conhece o caminho certo, ele não conheceu o caminho certo. Como é que ele vai decidir por algo que ele não conhece? Fica mais difícil. E se lá na frente ele cai, né? Ele vai dar trabalho, ele não sabe o caminho de volta. Por coincidência, hoje foi o evangelho do filho pródigo. Por que o filho pródigo voltou? Por que aquele jovem voltou? Providência para esse do pai, né? Por que aquele filho voltou para a casa do pai? Porque ele conhecia o pai. Ele conhecia a casa do pai, ele conhecia o amor do pai, porque foi apresentado desde pequeno para ele. Então, se não apresentarmos desde pequeno, fica muito difícil na adolescência e na juventude. Não é impossível, mas é mais difícil. Verdade. É isso. Irmãos, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado assim, pelo sim de vocês, obrigado pela vocação de vocês. E contem sempre com a comunidade Boa Nova, para o que vocês precisarem. Amém? Marcinho, obrigado. Obrigado a você, né? Um abração na Lucimara. Vocês sabem, né? Mora no nosso coração, né? E que graça a Boa Nova abrir essa porta para o FAC 2 acontecer na Arquidiocese de Campo Grande, né? Que é o primeiro aqui, né? E ela vai continuar. Então, assim, conte conosco também, né? Nós somos amigos, irmãos da Boa Nova, né? Não tem jeito, a Boa Nova está no nosso DNA também, né? Que legal. Está no nosso DNA também, né? E obrigado por esse privilégio de estar aqui de frente com o Marcinho. Rapaz, esse nome desse programa, ninguém cobrando alguma coisa de nós depois, né? Você vai falar que é plágio, alguma coisa. Queridos irmãos, muito obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, não só esse vídeo, mas todos os outros vídeos que tem no canal da Comunidade Boa Nova, tá? Fiquem na paz, até o próximo programa.